Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe e a gente está indo para a nossa segunda aula de História e Geografia de Rondônia, para o concurso de TJ aí do seu estado. E você vai lembrar bem que na primeira aula, por mais que eu não quisesse separar de maneira tão estanque os temas, a gente efetivamente, pela quantidade de informação que a gente tinha para passar, a gente acabou se concentrando bastante na história do Estado, né? Na verdade, na evolução da ocupação da área que hoje é o Estado de Rondônia. Cuidado com isso, lembrete da aula 1, tá? A história de Rondônia não começa em 1943, né? A história de Rondônia não começa em 1956, não começa em 1981. Por mais que você diga assim, o Estado foi criado em 81. Em 56, o território federal do Guaporé virou território de Rondônia. Ok. Em 43, o território... Sim, mas a área que hoje corresponde ao estado de Rondônia, ela tem uma ocupação pré-existente. Então, a gente, na verdade, contou a história da ocupação, ou parte dela, também não vamos ter a pretensão de contar a história, mas espero ter contribuído aí para contar um pouco da história da ocupação da área que hoje corresponde ao estado de Rondônia. É assim que funciona. Imagina que fosse um preparatório para, sei lá, Goiás. Só que Goiás chega um certo momento que, pá, divide, aí cria Tocantins. A história do que hoje é Tocantins não começa na divisão, ela é pré-existente. Houve momento que aquilo ali era parte da história de Goiás, e assim sucessivamente. Por isso que a história do que é o estado de Rondônia hoje está muito ligada aos estados do Mato Grosso e do Amazonas, pela origem. Então, você vê, já perdi ali 2 minutinhos. Eu lembrei de coisas da aula 1 já. Então, não teve jeito. Era muita informação e a gente ficou muito em história. E eu estou preocupado com uma coisa que eu queria dividir com vocês no início. A gente teve concurso da mesma banca esse ano, né, no primeiro semestre, para outros cargos. E também estava lá a cobrança de História e Geografia de Rondônia. Você, obviamente, teve acesso a essas questões. Eu mesmo usei algumas, vou usar de novo, que estão hoje aqui. E eu, apesar de geógrafo, minha formação é em geografia, eu considerei as questões de geografia mais difíceis do que as questões de história. Quando eu falo mais difíceis, não exatamente pelo conteúdo, e sim pela forma. Me parece que nas questões em que eles abordavam o processo histórico, eles que eu falo a banca da FGV acabou efetivamente valorizando os grandes traços. Como eu fiz rapidinho contigo aqui, em 1 minuto e meio, 2 minutos, eu consegui, fui cortando uma cronologia. Como a gente podia fazer por economia, mineração, fica ligado à mineração, borracha, não esquece, associa com a ferrovia Madeira Mamoré, traz para a rodovia BR-364 e tal. A gente consegue fazer isso. Sou geógrafo, tá? Dou aula de geografia há 25 anos. Se você resolve cobrar questões de relevo, clima, vegetação, hidrografia com um monte de detalhe, fica muito difícil acertar essas questões. E eu vou tentar aqui alguns caminhos para te ajudar nessa tarefa, caso a banca volte na mesma linha. A dificuldade é a seguinte: como é que a gente diferencia a nossa proposta de curso aqui, imposta pelo edital, é História e Geografia de Rondônia. Eu, como geógrafo, fui lá, estudei um pouco mais da história do teu estado, né? Eu peguei conhecimento que, obviamente, já tinha por outras coisas, outros trabalhos meus, e tentei te ajudar. O que diferencia, na verdade, a formação do historiador para um geógrafo? Entre um monte de coisas, né? O que diferencia como estudo? Obviamente que na história você acaba valorizando mais essa análise temporal, e na geografia você valoriza mais a análise espacial. O que eles chamaram de geografia do estado de Rondônia no primeiro concurso, na prática a gente sabe o que foi, no seu ainda não. A gente vai saber no momento que você pegar a prova. Mas a gente já tem uma boa amostra das provas do primeiro semestre. Foi, na verdade, o quadro natural de Rondônia. Se vocês quisessem mudar o nome da parte que a gente está trabalhando aqui, poderia ser a história do estado e seu quadro natural. Foi o que eles fizeram. Só que aí tem um problema. Quando você pega um estado que tem um tamanho que é, por exemplo, se você fizer a comparação de Rondônia com o mundo, tá? 5 vezes a Holanda, obviamente você tem um volume de variações que é muito grande. Então, o que eu vou tentar, para não ser muito chato, para não ficar descrevendo ponto por ponto do teu estado, é inserir, na verdade, Rondônia no quadro natural brasileiro, ou em palavras mais geográficas, na macrodivisão natural do território brasileiro. Pô, João, não entendi direito. Como é que vai ser isso? Você vai fazer aula de relevo, clima, vegetação, dos rios, e você não vai fazer exatamente Rondônia, você vai inserir Rondônia no quadro brasileiro?
Cara, na verdade, assim, não tem muito como dar uma aula de clima de Rondônia. Você vai ter que entender o contexto climático brasileiro e Rondônia se insere nesse processo. Não tem muito como entender o relevo de Rondônia. Até porque se Rondônia era parte do Mato Grosso, se a Chapada dos Parecis, por exemplo, ela é matogrossense e Rondônia, entendeu? O que eu estou dizendo é, existe uma escala macro que eu vou tentar, eu tenho pouco tempo, então eu vou tentar fazer uma análise mais ampla e aí eu mergulho no teu estado. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai abrir a aula já já, por enquanto eu estou conversando contigo, tá? A gente vai abrir a aula de verdade já já com uma questão do concurso do primeiro semestre. E você vai perceber que são 3 itens. Você vai perceber que em 1 ou 2 itens ele vai lá em informações do Estado. Mas a decisão da questão está numa informação geral. Se você soubesse essa informação, que é algo que o Brasil não tem muito, você matava a questão. E muitas vezes quem se preparou lá com aquela lupa, estou estudando a geografia de Rondônia, quem se preparou com essa lupa, ao não abrir um pouco o leque, ou seja, Rondônia dentro do espaço amazônico dentro do espaço brasileiro / sul-americano, acabou não matando a questão. É assim que eu vou conduzir o trabalho de vocês, ok? Vai lá, joga na tela. Aula 2, UTI de questões, FGV, História e Geografia de Rondônia para o TJ do Estado. O que é isso aí? Isso é o Brasilzão, né? Se Rondônia é 5 vezes a Holanda, no Brasil cabe a Europa inteira e ainda sobra espaço, né? Isso é uma coisa que circula aí muito pela internet, Facebook e tal, que é um mapa com os países europeus dentro do Brasil. A verdade é que se você botar a Europa inteira, não cabe. Porque a Rússia, que é muito grande, ela tem uma parte na Ásia e uma parte na Europa. Mas se você tirar essa parte da Rússia europeia, todo o resto, aqueles países inteiros, são mais de 30 países, 35, 37, 38 países, eles cabem dentro do Brasil e sobra espaço. O que interessa para a gente, olha na tela rapidinho aqui, é pegar esse pedaço do Brasil. O que a gente está discutindo é isso aí. E numa primeira olhada, já entendi, olha lá, pelo que você mostrou aí, o estado de Rondônia está no Planalto Central e na planície amazônica. Cuidado, tá? Essa é uma classificação do relevo brasileiro dos anos 40. O Haroldo Azevedo, que na verdade era um advogado com interesses em estudos geográficos, ele fez uma classificação de relevo que hoje a gente considera bem ultrapassada, não é culpa dele. Imagina fazer um estudo de relevo no Brasil nos anos 40, quando havia uma dificuldade enorme em circular pelo próprio território brasileiro. Mas ela tem alguns equívocos. Por exemplo, dá uma olhadinha na tela. Olha o tamanho da planície amazônica que ele coloca, pegando inclusive ali afluentes importantes do Rio Amazonas. Se você pegar outras classificações do relevo brasileiro, você vai percebendo que a nomenclatura vai mudando. A do Absaber é um geógrafo muito importante, morreu há 2 anos, Aziz Nassib Absaber, foi durante muito tempo presidente da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência. Ele, nos anos 60, digamos que ele atualizou a classificação do relevo brasileiro. No que interessa diretamente a você, ele manteve o Planalto Central, que está aqui, ó, mas ele deu uma mudada no nome da planície amazônica. Ele manteve basicamente a mesma área, se você olhar para a planície amazônica daqui, com a cor amarela, e olhar para ela aqui, está mais ou menos com a mesma área. Mas se você repara no nome, ele dá uma pequena mudada no nome, que para a gente na geografia faz muita diferença. Ele, em vez de chamar simplesmente de planície amazônica, ele chama de planície e terras baixas amazônicas. É uma grande mudança? É porque durante muito tempo se classificou planície como área baixa. A percepção altimétrica, ela embasou durante muito tempo a análise de relevo. Então, o que era planície? Área baixa. Como grande parte da Amazônia é muito baixa, grande planície amazônica. Hoje, a gente define planície não apenas pela questão altimétrica, e sim também pelo processo. Planície é uma área geralmente baixa, mas o que caracteriza a planície é o fato dela ser nova, porque ela é uma área onde os sedimentos estão sendo depositados. Fácil para você? Fácil. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Seria mais ou menos assim, ó. Área letra A, área letra B. Qual é a tendência aqui do processo erosivo, processo de sedimentação, do processo que envolve aí mudança de sedimentos? A tendência é que o vento, a chuva, os rios levem sedimento da área A para a área B.
Nós dizemos que a área A é uma área de planalto, porque ela é uma área onde predomina a erosão. Repara, ela por acaso é mais alta sim, mas na verdade a gente a classifica como planalto porque ela é uma área onde predomina a erosão. Enquanto a área B é uma área de planície, mas ela não é uma área de planície porque ela é uma área baixa. É porque uma área onde a formação é atual, porque agora que os sedimentos estão sendo depositados. Então, no momento que o Absaber inteligentemente chama de planície e terras baixas amazônicas, ele está chamando a atenção para o fato de ter planície, mas nem toda essa área aí ser planície. O que ele está dizendo para a gente, ó, tem a planície amazônica, mas uma parte expressiva desse lugar aqui é, na verdade, de terras baixas e ele não está afirmando se é planície ou não. Lembrando a você que planície é a área onde deposita sedimento, planalto é onde tem erosão. Essa é a classificação dos anos 60. A próxima classificação, ela mostra o tamanho do seu desafio. Essa é a classificação atual do relevo brasileiro. Ela é dos anos 90, tecnicamente ela é perfeita. Um professor da USP chamado Jurandir Ross pegou todo, isso é agora, isso tem 20 anos, tá? Tem 20 anos. Pegou toda a tecnologia disponível, imagem aérea, foto de satélite, e fez uma classificação de relevo do Brasil em que ele efetivamente diferencia os lugares que têm características distintas. Eu não tenho nenhuma crítica técnica, nem teria capacidade para isso, tá? Geografia é uma matéria curiosa, né? Porque geografia eu consigo estudar aspectos urbanos de Porto Velho, eu posso estudar circulação no teu estado, e aí eu falo da hidrovia do Madeira, vou falar daqui a pouco, e aí eu falo da BR-364, mas eu vou lá e falo na vegetação e da característica da folha. Parece que a gente é super-homem na geografia, porque você fala de aspectos naturais, humanos, econômicos e tal, porque o teu foco é o espaço geográfico. Bacana isso. Eu trabalho com isso há 25 anos, eu acabei acumulando uma cultura geral bem interessante. Só que, cara, quando você quer conhecer com detalhe uma parte dessa geografia, você se especializa. Então você tem uns caras que trabalham, se formaram em geografia há 20, 30 anos, e eles trabalham com solo. Então a onda dele é essa, ou relevo, ou clima, ou transporte, ou agricultura, ou indústria, e por aí vai. Então, eu não tenho nem capacidade técnica para julgar a perfeição disso aqui. Mas, obviamente, porra, tem uma classificação dos anos 40, um cara viajando pelo Brasil em lombo de burro. Tem uma dos anos 60, o cara viajando de jipe conseguindo ver ponto por ponto. E uma dos anos 90, o cara com imagem de satélite, com imagem aérea. Porra, essa classificação é muito boa. Eu só tenho uma crítica. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros. Quando você vai classificar a natureza brasileira num nível de detalhe muito grande, preparem, amigo. Dá uma olhada no mapa. Parece um quadro de Miró, alguma coisa assim, né? Parece uma arte moderna, contemporânea. O Brasil foi quebrado em 28 unidades de relevo. O Brasil tem 28 unidades de relevo e volto a dizer, não estou criticando tecnicamente essa classificação de relevo. Agora, quem é capaz de saber que o Brasil tem o Planalto da Amazônia Ocidental, o Planalto do Parnaíba, a Depressão do Miranda, a Depressão 28... Gente, isso aqui não é Uruguai. Isso aqui não é a Suíça. Imagina que se pegar um geomorfólogo é o cara que estuda relevo, e botá-lo para estudar o relevo do Uruguai com detalhe, deve ser uma beleza. Olha, Uruguai, temos aqui a planície do Pampa, acabou a aula, um abraço, tchau, não me liga. Ah, maravilha, gente. O Uruguai é metade do Rio Grande do Sul. O Brasil é maior que a Europa. Então, essa classificação coloca para você um desafio. Com 28 unidades de relevo, o grau de divisão que a gente tem é grande demais. E o seu estado, vem aqui na tela. O seu estado, aconteceu com ele isso aqui, ó. Ele acabou sendo dividido de uma maneira em que parte dele está na depressão da Amazônia Ocidental. Depressão é um conceito que o Jurandir Ross introduz. Depressão é uma área mais baixa que a área vizinha, tá? Ela podia ser classificada no passado como planície. Você vê como é que parte da planície amazônica, nas classificações antigas, essa área 12, que era a área de planície amazônica, aparece como depressão da Amazônia Ocidental. Isso pode dar muita briga, inclusive, em relação à banca, tá? Porque é possível que o cara que monte a questão nem saiba de tudo isso que eu estou te falando. É claro que nem sempre é fácil mudar o gabarito, mas repara, a classificação foi evoluindo. No passado,
grande do território do estado do Amazonas, vou nem usar a palavra território, porque como aí foi território federal, acaba confundindo um pouco, da área que hoje é o estado do Amazonas, era classificado como planície amazônica. Hoje, continua lá uma área baixa, só que parte dela, a classificação mais nova do Brasil, chama de depressão da Amazônia Ocidental. É a única coisa que tem ali? Não, não é a única. Se você olhar, a gente tem também planície. Aí, efetivamente, você tem planície. Aqui a gente tem a planície do Guaporé. Planície do Guaporé. Isso na classificação mais nova do relevo brasileiro. E aí, eu queria que a gente tem pontos ali de planaltos, a gente tem a própria chapada ali dos Parecis. Olha a chapada dos Parecis aqui, muito grande. Olha como é que ela é até mais matogrossense do que efetivamente de Rondônia. Então, o que vocês têm que ter a percepção é, o Brasil é grande demais, o Brasil tem formas distintas de relevo, o que permite um detalhismo grande nessa análise. João, eu preciso passar nesse concurso, eu quero que tu me ajude. Como é que eu vou agir nessa história? Bom, eu não estou tentando te assustar, estou contigo nessa parada. Eu estou tentando te mostrar o tamanho do desafio para você não ficar iludido aí com 10 minutinhos de aula. Ih, caramba, estou sabendo a beça relevo de Rondônia. Tá não, parceiro, o jogo é duro, tá? Tem gente que fica aí anos estudando esse troço. E, ó, pô, meu irmão, eu só quero passar para o TJ, eu não quero ser um especialista em erosão e depressão. Pois é, então vamos lá. Coisas importantes para você acertar a questão de concurso que falam sobre relevo. 1. Brasil não tem montanha. Qualquer questão, porque na hora que você vai eliminando, fica fácil para você chegar a uma resposta por eliminação. Brasil não tem montanha, Brasil não tem dobramento moderno. Brasil está sobre a parte central de uma placa tectônica. Como ele está sobre a parte central de uma placa tectônica, não há aqueles movimentos que formaram os Andes. Se essa aula fosse para um concurso lá na Bolívia ou lá no Chile, teria que falar da Cordilheira dos Andes. Esquece isso. Se o Brasil não tem grandes montanhas, o Brasil ficou restrito ao quê? Inicialmente, Planalto e Planície. Planalto e Planície. O que é Planalto e Planície nessa história? Bom, inicialmente, Planalto era uma área mais alta, Planície área mais baixa. Hoje, a gente trabalha Planalto como área onde predomina erosão, Planície onde há deposição de sedimentos. Deposição de sedimento, João? Quem é que deposita sedimento, hein? Bom, pode ser o vento. Pode ser, na verdade, o mar, se a gente tivesse numa área litorânea, não é o caso do seu estado. Podem ser os rios. Opa, você que é inteligente já acendeu uma luz e está conectando com a aula 1. Lembra que na aula 1 eu falei que não dá para estudar História e Geografia de Rondônia sem falar de Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Mamoré. O rio, em geral, ele tende a formar planície. Vou te dar um exemplo fácil, quer ver? Vem aqui na tela rapidinho. Olha aqui no meio, com o número 24, se fosse um concurso para outro lugar, a planície do Rio Araguaia. Por que existe a planície do Rio Araguaia? Por que existe a planície do Rio Paraguai? Por que existe a planície do Amazonas? Por que existe a planície do Guaporé? Porque o rio vem transportando sedimento. Ele transporta esse sedimento até que tem uma inundação. Então, quando tem inundação, ele deposita os sedimentos nas margens. Então, as planícies que vocês encontram no seu estado, elas têm a ver com deposição fluvial. Fluvial vem de... Aí não precisa saber tanto, tá? Flumens, do latim, que quer dizer rio e tal. Por exemplo, quem é do estado do Rio, eu estou gravando essa aula no estúdio aqui no Rio de Janeiro. Quem é do estado do Rio de Janeiro não é carioca. Carioca é quem é da cidade do Rio. Quem é do estado do Rio de Janeiro é fluminense. Sempre que tiver esse flu com F, tem a ver com rio. Então, fluvial rio. Cuidado que pode cair na prova pluvial. Aí é outra parada. Pluvial vem de pluviosidade, vem de chuva. A planície ou as planícies do seu estado, elas têm uma característica fluvial. Os rios, quer ver de novo? Ó, eu desenho muito mal, mas você vai entender. Ó. Imagina que isso aqui seja a calha de um rio. E aqui temos a água do rio, e esse rio vem transportando, cadê? Vamos transportar uns sedimentos aqui. João, está falando toda hora sedimento. O que é sedimento? Sedimento, cara, é areia, sedimento é argila, é pedaço de rocha. Você tem um trabalho de erosão, você quebra as coisas e esses pedacinhos vão sendo removidos. Então, volta aqui nesse meu desenho maravilhoso. Nossa, como está bonito esse desenho, só que não está bonito, né, gente? Mas finge que está. Esse rio está transportando aqui areia, argila, calha, os pedacinhos. Quando vem a inundação, o que o rio faz? Ele deposita o sedimento na margem. Aí eu te pergunto, o que eu tenho aqui na margem? Uma planície. Por que uma planície, João?
Porque o rio depositou. E se você agora, com olhos de lince, olhar para o mapa, você vai perceber o seguinte: por que existe essa planície amazônica que agora encolheu? Olha o que o professor Jurandir Rosa definiu. A planície amazônica é isso aqui. Acho que agora eu entendi. Isso aí é a beira do rio, o rio deposita o sedimento, e aí do lado do rio tem a planície que você aí falou que é fluvial, é isso? Díneos, é exatamente isso. E é por isso que no teu estado, olha de novo aqui, aparece aqui a planície do Guaporé. É por isso que do lado do Madeira você pode ter trechos de planície e assim sucessivamente. Fechou? Ainda não. A classificação mais nova do relevo fala também de uma depressão. Então, além da planície, que é onde deposita o sedimento, além do planalto, que é onde tem erosão, você tem áreas que a gente não define o que elas são, em termos de processo. O que a gente define é o seguinte, ó, tem um lugar alto aqui do lado e você está aqui. Você é mais baixo que a área vizinha, você é uma depressão. Atenção, não é uma depressão absoluta. Se vocês quiserem fazer uma pegadinha do malandro com vocês, não é uma depressão absoluta, é uma depressão relativa. É uma área mais baixa do que a área vizinha. Então, se você pegar, sei lá, área alta, Parecis, Pacás, Novos e tal, quem está ali do lado, quem está imediatamente ao lado dessa área mais alta, é uma área de depressão. João, por que você está falando isso? É por causa da malandragem da banca, né? O cara bota lá uns itens ou umas letras erradas, ele coloca assim, em Rondônia aparecem trechos de depressão absoluta, como aí inventa lá um nome, errado. É fácil, porque o Brasil não tem nenhuma depressão absoluta. Depressão absoluta no mundo só tem umas 10 ou 11. Na América do Sul inteira só tem uma lá na Patagônia, Argentina. Não entendeu ainda o que é depressão absoluta? É quem está abaixo do nível do mar, cara. É sinistro. Depressão absoluta tem que estar abaixo do nível do mar. Então, é um lugar... Ó, o Mar Morto, lá no Oriente Médio, é uma área de depressão absoluta. No caminho que... Uma viagem famosa nos Estados Unidos, o cara sai de Los Angeles... Já viu isso em filme até? O cara sai de Los Angeles e vai para Las Vegas de carro. Não tem aquele lá que o cara ia casar, despedida de solteiro, aí fica lá não sei o quê, fica lá em Las Vegas, depois se perde no deserto. Naquela área ali tem uma depressão absoluta. São raríssimas. O que vocês têm aí são depressões relativas, o que vocês têm são trechos de planalto e planícies encaixadas nos rios. Acho que com isso a gente vai conseguir matar uma questão terrível do concurso desse ano da sua banca, que tem um lado bom, meu camarada. O negócio é acertar mais que os outros. Então, talvez, como eu estou fazendo uma aula mais encorpada, eu sei que está te dando uma certa dificuldade, mas pode ser que você dê sorte nisso aí. Porque se a questão vier nesse nível, muitos dos seus concorrentes vão errar e você tem chance de passar à frente dessa galera. Vamos ver se deu certo? Joga aqui na tela. Aqui é mais uma imagem, essa está mais limpa, né? Essa está mais limpa. Então, se a gente for pegar a classificação mais nova do relevo brasileiro, deixa eu mudar mais uma vez aqui a cor da minha... Cansei, cara, estou meio velho, sabia? Antigamente eu dava 2 horas de aula, não cansava, agora eu falo um pouquinho e já vou ficando cansado. Também estou gripado, pode ser que não seja só velhice, não. Olha só, pessoal, você está por aqui, ó. E aí você está, olha os números. Número 6, quem é o número 6? Planaltos residuais, o que é residual? Uma parada que sobrou. Planalto. Não acho que eles vão ter coragem de fazer também tão difícil assim. A verdade é que quase ninguém usa essa classificação do menino aí, do cara aí do Jurandir Rosa. Planalto residual sul amazônico. É o que sobrou de alguma coisa. A erosão foi destruindo, sobrou isso aí. Aí você tem, como eu te disse, o 25, que é a planície do Guaporé, planície pantanal do rio Guaporé. Tem muita gente que reclama do Jurandir Rosa, que acha que ele podia deixar isso junto com o Pantanal. Eu não sei, cara. Eu só acho o seguinte, o Brasil é gigantesco, e o Brasil sendo gigantesco, no momento que você começa a detalhar demais, realmente se torna uma tarefa difícil dominar tudo. Mas o que tem aqui? Tem o 14 é a depressão marginal sul-amazônica, depressão marginal de estar à margem, né? Depressão marginal sul-amazônica. E temos aí também o número 4, talvez o mais famoso, né? Que é exatamente a Planalto e a Chapada. Chapada geralmente é assim, ó, aquela topografia plana lá em cima, Chapada 2,
Parecis. Na classificação de relevo é isso aí. O que não quer dizer que não tenha nomes locais, como os Pacás Novos e tal. Bom, a encrenca foi isso aí. O cara foi lá, queria ser analista da Defensoria Pública de Rondônia, a FGV fez o concurso, ele fez lá umas aulas e ele pegou pela proa isso aí no primeiro semestre. A respeito da olha que bonito, hein? Eu adoro impressionar assim. A respeito da geodiversidade. Geo, gente, é qualquer coisa sobre terra, né? Diversidade é diferença. Então, toda vez que eu quero me sentir mais inteligente, eu falo isso também. Não, porque com essa geodiversidade, e as pessoas aí dão uma risadinha, né? Caralho, nego, pô, esse cara é muito bom, ele sabe a geodiversidade. Tem uma outra coisa que é muito boa de falar, que é globalização, né? Todo idiota, quando quer parecer inteligente hoje em dia, não, porque nesse mundo globalizado, você entende... Fala aí, meu irmão, 1 minuto de globalização, conta aí que você sabe de globalização. O cara sabe lhufas daquilo, mas aí ele fala o nome, né? A palavra bonita. A geodiversidade do relevo do estado de Rondônia considere as seguintes afirmativas, e a encrenca foi. O estado de Rondônia destaca os seus principais padrões geomorfológicos. Geo é terra, morfologia é forma. Planícies de inundação, falamos isso aqui o tempo todo. O rio vem lá, inunda e deposita o sedimento. Estamos juntos nessa aí, beleza ou não? É importante entender, assim, o processo. Fala um pouco mais sério. Eu gosto de fazer aula assim porque esse negócio de não estar olho no olho com vocês é bizarro, né? Porque você não sabe exatamente o que está passando pela cabeça do outro e aí você tenta alternar coisas mais densas com alguma brincadeira ou outra para atenuar. É uma estratégia. Uma coisa que eu percebo assim, da evolução da geografia desde a época que eu era estudante, lá no século XI, não, só um pouco para cá, lá nos anos 70 e 80, para quando eu comecei a dar aula, é que assim, a geografia em si, ela parou de valorizar nome. Ela valoriza mais processo. É que concurso é um inferno, cara. Concurso não tem essa. É o que o cara da banca cobrar. Mas, de maneira geral, quando você sabe o processo, você leva muita vantagem. Porque, às vezes, o nome está ali na dúvida. Mas, opa, essa planície tem que ser fluvial. O professor falou, é o rio que deposita sedimento. Entendeu? Você vai pelo processo. Na impossibilidade, ou pelo menos na dificuldade de saber nomes. Vocês têm 3 rios aí de grande relevância. Logo, esses rios tendem a formar planícies marginais, porque na sua margem, deles, né, deposita sedimento. Vai lá. Primeira tá boa. Baixada flúvio lacustre. Agora é contigo, parceiro. Flúvio lacustre. O que eu falei para você aqui usando o meu latim, que é nenhum? Só sei aquele flumens lá para te impressionar. Lacustre vem de lago. Tem lago natural aí no teu estado famoso? Não me venha com lago de hidrelétrica, tá? Porque eu vou ficar chateado com você. Ih, João, fizeram aqui a hidrelétrica de Giral, o Santo Antônio fez um lago. Isso foi agora, meu irmão. Não falando de relevo. Relevo é um processo de formação que envolve o quê? Milhares, milhões de anos. Não tem deposição sedimentar lacustre famosa no Brasil. O Brasil é um país pobre em lagos. Você vê a imagem de lago no mundo? É no Canadá, é no Chile, na Argentina, na Noruega, nos Estados Unidos. Aí tem, não tenho tempo, pessoal, aí tem explicações para isso, glaciação no passado, o lugar que as geleiras ocuparam, tectonismo. O fato é, os lagos no Brasil são artificiais, é o lago de Itaipu, é um lago de hidrelétrica. Olha que questão terrível, o cara coloca aqui lago no teu estado, quando na verdade ele não... Cara, pegaram pesado, na boa. Sacanagem isso aí, sacanagem com esses candidatos aí. Quem fez essa prova aí dançou. Agora, é claro... tinha outra chance de você eliminar. Segue aí. E terraços fluviais das várzeas dos rios Madeira... Isso aqui está certo. Por enquanto está errado, ali é o lago. Superfície aplanada sob embasamento pré-cambriano. Pré-cambriano é o que é muito velho, está certo também. Planalto e serra decorrente de dobramento moderno. Cara, na boa, não tem dobramento moderno. O Brasil é um país pobre em lagos e não tem dobramentos modernos. Se você tivesse essa formação, você já teria eliminado a número 1 e aumentaria a sua chance. Vamos ver? Quando eu falo aumentar a chance, é assim, o cara parte para as alternativas. Então, aqui, eu já eliminei a A e a E. O problema todo é que o cara não te ajudou muito, né? Porque repara que nem com essa eliminação da 1, a tua chance aumentava tanto assim. Você vai ter que ver se 2 e 3 estão certos e tem as duas possibilidades. As maiores elevações encontram-se na Serra dos Pacás, Novos e Parecis. Aí você vê, que canalice. Na primeira, com o conhecimento geral, eu matava. Questão difícil mesmo, cara. Não sei se o cara fez de propósito, mas ele conseguiu misturar a exigência de um conhecimento geral e o detalhe. As maiores altitudes estão ali? Estão. Você teria que conhecer o relevo do estado.
tá? Atingindo altitudes superiores a 1.000 metros, check. Na faixa sudoeste do estado, na fronteira com a Bolívia, ocorre uma vasta bacia sedimentar quaternária. Olha só, eu não sei o quanto você sabe de escala geológica, mas escala geológica é assim. O que é muito velho é pré-cambriano. O que é muito velho é pré-cambriano. Muito velho mesmo, tá? É velho pra raio. Sabe por quê? Porque é coisa de bilhões de anos. 4 bilhões, 3 bilhões, 2 bilhões, 1 bilhão, vem até 600 milhões. Isso tudo é pré-cambriano. É a origem do planeta. Aí umas coisas velhas, mas já não tão velhas assim, elas são primárias. Primário tem 600, 500, 400, 300 milhões de anos. João, eu acho isso velhão ainda, sim, mas é porque o outro é bilhão. Então tem essa diferença. Aí chegamos agora, sabe aonde? No dinossauro, para você ter ideia, que é secundário. João, mas dinossauro não é velho? É, mas na lógica do planeta, dinossauro não é tão velho assim. Dinossauro é do Mesozoico, é de uma época ali de 100 milhões, 150 milhões de anos. Tá? Então vem para cá, ó. Primário seria mais ou menos 600 até uns 250 milhões de anos. Lembrando que o pré-cambriano é coisa de bilhão. Estou tentando de tudo aqui para te instrumentalizar, para você julgar lá na hora, né? Às vezes eu me dou bem e te ajudo, aí você reza por mim e minha alma vai para o céu, né? Então é muito bom fazer essas aulas que você ajuda os outros, mesmo que à distância. Bilhões de anos, ok? E aí o quê? E aí o dinossauro, olha lá, o simpático dinossauro, às vezes nem tão simpático assim, imagino que não ia ser uma coisa, um encontro muito agradável, você e o dinossauro, mas você não encontrou o dinossauro, tá, querido? Só em desenho animado, só em filme é que ser humano encontra dinossauro. O ser humano é muito novo, cara. O ser humano tem, sei lá, 1 milhão de anos. Secundário. Depois é que vem o terciário e o quaternário. Quaternário é agora. Quaternário é a época do ser humano. É o último 1 milhão de anos. Então, como é que você poderia chegar à conclusão que essa aqui estava certa? É porque é uma formação recente. É onde você acaba depositando. Agora, ele chamou aqui de depressão. O Jurandir Ross, ele chama de planície. Não acho que era uma questão para ser anulada, mas tinha uma briga aqui. É porque tem duas coisas. Tem a parte de fora, que é o relevo, e tem a parte interna, né, que é a bacia sedimentar. E eles deram como gabarito isso aqui. Seria briga aí para 2 meses, essa questão. Bom, aqui tem a imagem do teu estado. Aqui eu mudei a escala, né? Reparou uma coisa? Geografia é maneiro, sabia? Eu estou fazendo aula para você de História e Geografia de Rondônia e brinquei com a minha amiga câmera, porque a gente está gravando aqui no Rio pensando assim, poxa, tu vai aprender a beça sobre Rondônia e tal. E às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas por que eu queria saber? Pô, você quer saber isso porque é o seu estado e tal. E o outro? Cara, mas geografia é um troço maneiro. Porque, no fundo, a geografia ela trabalha com grandes análises e você mexe a escala. É como se fosse... Brinca com o Google Earth, às vezes, que você está no mundo todo e você vai lá e aproxima de uma cidade. Isso é escala. Eu comecei com uma escala brasileira, pegando o Brasil, porque eu acho que, com conhecimento de tempo, de processo, você pode eliminar a questão. Mas a questão mostrou que você tem que saber o estado. Agora eu mexi a escala, aproximei aqui a imagem, esquece o Brasil todo, vamos só de Rondônia agora, vem aqui na tela. E quando eu venho aqui na tela, efetivamente a gente vê os 2 lugares destacados. Mais a sudeste, a Chapada dos Parecis, por isso que eu te falei que ela é uma extensão do território matogrossense, e mais no centro, e mais no sei lá, noroeste, a gente tem a Serra dos Pacais Novos. Gostou? Achou legal? Achou um saco? Então dá uma paradinha aí, que na volta você volta mais animado. Segura aí.